como é que foi a sua pesquisa sobre longevidade? Eu vi que teve uma pesquisa sobre retardar o envelhecimento de célula, né, com insulina, alguma coisa assim, mas é uma pesquisa bem antiga, assim, como é que está no momento? As pesquisas, eu estudei muito a restrição calórica e o papel dela no envelhecimento, né, de um organismo muito específico que a gente sempre usa como modelo quando a gente quer começar alguma coisa. Restrição calórica é quantidade de comida, é isso? É quantidade de calorias sem má nutrição, né? O primeiro cara que fez isso foi na década de 1930. Ele fez isso... Desculpa, o quanto impactaria no envelhecimento? É isso? Isso, então é meio que comer menos calorias, mas sem deixar de lado os nutrientes. Você vai estar comendo a quantidade adequada de minerais, minerais, vitaminas e tal. Então, tudo isso está certinho. Então, o primeiro que fez isso foi na década de 1930, ele fez com roedores, né? E ele foi lá e ajustou a quantidade que ele tinha que dar para aqueles roedores e viu que eles tinham uma longevidade maior. Então, foi o primeiro que fez. O meu organismo modelo, ele foi levedura, aquela mesma do pão e da cerveja. Então, a mesma levedura chama Saccharomyces cerevisiae, só que eu tenho a marquinha genética dela correta, eu sei os genes que estão lá, então eu consigo acompanhar direitinho. Em leveduras, né, eu diminuí a quantidade de glicose dada para elas, né? Então, ela saía de 2% de glicose no meio de cultura para 0,5%. Aí quem está ouvindo fala, meio de cultura, que trem é esse, né? Por favor. A levedura que a gente usa, a gente não vai colocar na cerveja, a gente não vai colocar no pão. Então, a gente controla tudo em laboratório. Elas crescem aí num líquido que a gente sabe direitinho que tem ali. Então, tem glicose, tem mineral, tem vitamina, tem proteína, tem tudo reguladinho naquele meio. E aí, a gente coloca eles dentro de uma coisinha de vidro, que ele desce assim, que chama Erlenmeyer. E a gente coloca uma estopa aqui em cima, né? Tudo assim, estéreo, para ela não contaminar. E ela fica lá, agitando de boa no shaker, por algumas horas ou dias, para a gente avaliar o que está acontecendo com os tipos de longevidade que ela tem. A gente mede o envelhecimento dela diferente do que a gente mede em humanos um pouquinho, né? Tanto pela capacidade dela realmente formar colônia e sobreviver, ou quanto a capacidade de formar filhos, assim, de ter células filhas. Então, nesses dois tipos de longevidade, restringir a caloria, eu vi que aumenta a longevidade em levedura. E está ligado com o metabolismo, isso que é o mais legal. Então, o diferente que eu vi está ligado com o metabolismo de mitocôndria, que é uma organela, ou seja, é uma organela como se fosse um invólucro que está dentro da célula, que tem duas membranas, ele tem duas membranas lá, ele fica dentro da célula e regula várias coisas. Então, tanto a energia, né, relacionada à alimentação, vida e mesmo morte celular. Então, ela regula várias coisas. Foi isso que eu comecei a estudar. Então, restrição calórica realmente aumenta a vida. Mas quais são os mecanismos que eu fui dar olhada? Porque ninguém está afim de ficar restringindo muito caloria. É muito complicado. A gente tem uma dieta assim, e sempre equilibrando os nutrientes, que acho que é o mais importante. Então, como é que você vê o que está acontecendo ali? Como acontece? Para você, às vezes, tem alguma forma de mimetizar que pode ser drogas. Eu dei uma olhada, tem mais de 15 tipos de ensaios clínicos que estão acontecendo no mundo para mimetizar esse efeito da restrição calórica. Nada ainda saiu muito de conclusivo. Então, não vão fazendo restrição calórica ou tomando alguma coisa achando que vai, né, dar certinho. Mas, por enquanto, é isso, assim, né? Então, foi andando e tal. Isso aí abre várias questões que você falou, né? Por exemplo, a questão de alimentos, agrotóxicos nos alimentos, né? Então, por exemplo, qual seria o mínimo necessário também? A questão de nutrição também. A gente tem isso, esse parâmetro? Tipo... os médicos nutricionistas, eles têm, né? A gente fala que um ser humano, em média, né, tem aquela tabelinha, né? 2.300 calorias e tal, mas varia muito de pessoa para pessoa, é uma média que você tem. Para você saber quantas calorias você vai comer, qual que é adequado para o tipo de vida que você está tendo, o que você quer fazer, o ideal é procurar um médico e um nutricionista, né? E a gente sempre comenta, quando a gente fala sobre restrição calórica, que não existe uma fórmula mágica para a gente viver mais. Então, tem aquelas coisas que os nossos avós já diziam, né?
se movimentar, a gente tem que fazer exercício para ficar bem e comer de uma dieta balanceada, quanto mais cores, melhor. E essa dieta balanceada não é naquela do influencer, não, é aquela que é possível de acordo com a realidade de cada um, né? Esse ano, está fazendo 10 anos, aquele guia de orientação de alimentação saudável do governo federal, que é belíssimo, assim, faz 10 anos esse ano. E ele fala um pouquinho sobre, é um guia mesmo que você vai olhar o que é uma alimentação saudável, o que você coloca na dieta. É bem legal começar olhando por ali e ver o que você vai fazer, né? Para além disso, tem esses estudos e tem um ainda que é o inicial para humanos que saiu, que eles tentaram fazer com grupos de, né, um controle e o pessoal com restrição calórica. E o que eles viram é que você tem menor lesão aí no DNA, né? Que o DNA tem a nossa receitinha para a vida. Se a receita está quebrada, vai dar porcaria, né? Então, no DNA dessas pessoas que fizeram restrição calórica, parece que tem uma proteção, mas é só isso que tem. Então, por enquanto, nos resta, enquanto não saem ensaios clínicos e tal, é a gente se alimentar direito e fazer exercício. Está no começo ainda, Está no começo. E é muito legal, porque assim, você vê, lá desde a década de 1930, alguém começou a estudar restrição calórica. Tem gente que faz isso em células mesmo, cultura, eu fiz em levedura. No meu laboratório, eu tinha uma colega que fazia em roedores para ver outras coisas. Foi feito um estudo em primatas. Então, até você chegar para esses estudos clínicos, ver quanto tempo foi, né? Década de 1930 até agora. Até você ter realmente uma droga, demora cerca de 10 a 15 anos. Então, não tem uma receita médica que vai estar no mercado amanhã, né? Consegue acelerar? Que eu tô com 43, acho que não vai dar tempo para mas se você tem um estilo de vida adequado, né? A gente vai tocando.